Fechamos as portas, abrir de novo, tive que sair. Sair de que jeito, sem rumo para onde vou. E muito vagamente me lembro que estou em... Aqui, o lugar aqui eu escolhi justamente por conta do barulho, né? Tem um monumento aqui, né? Interessante para quem não conhece. O pessoal fez esse monumento aqui, ó. Bem bonito. Aqui é próximo à igreja do Camundá. É bem bonito. Tem essas, acho que é Acer o nome dessa árvore aí, não sei. Se alguém souber me corrige. Parece aquela árvore que está na bandeira do Canadá. Tá no outono, né? Aí eu acho que agora elas começaram a cair no chão, as folhas, né? E ela tá nessa cor, bem bonito. O lugar aqui é bonito. E por que é bonito? Justamente por causa da natureza, né? O que tem a ver isso? Esse lugar aqui eu estou ilustrando justamente um dos elementos que um dos autores vai estar defendendo, que seria o elemento ar. Ele vai estar discutindo justamente a partir da crítica que o mestre dele fez ao primeiro filósofo chamado Tales de Mileto, né? Tales de Mileto foi, né, o primeiro filósofo lá, aquele que vai estar falando que o elemento que deu origem a todas as coisas é a água. E aí o aluno dele, o provável aluno dele, chamado Anaximandro, vai dizer que a água não poderia ser o elemento causa e origem de todas as coisas. E daí, na sequência, Anaxímenes de Mileto vai ser aluno de Anaximandro de Mileto. E Anaxímenes, ele vai estar falando que, na verdade, a crítica que o Anaximandro faz a respeito do elemento água é válido, né? Qual que seria a crítica? O Anaximandro mesmo vai dizer que é o seguinte, que não tem como a água ser a causa e a origem de todas as coisas, porque é um elemento limitado. Você consegue inclusive encerrar a água dentro de um copo, né? Como daí a pergunta que ele vai estar fazendo é a seguinte: como que um elemento limitado, que possui limites, que você inclusive pode encerrar dentro de uma garrafa, pôr dentro de uma garrafa, pode ser a causa e a origem de todas as coisas? Isso é Anaximandro falando. O Anaximandro vai estar fazendo a crítica lá, vai dizer assim, não, olha, o Tales ele pode, isso é o Anaximandro falando, o Tales ele pode até ter acertado em dizer que a vida veio da água. E veja, o Tales falando isso lá no século V, né, antes de Cristo, final do século VI, século V antes de Cristo. Ele falou, olha, o Tales de Mileto pode estar certo, então, a respeito de que a água é a fonte da vida, a origem da vida, mas do universo ele errou, porque a água é um elemento que possui limites, e o universo é uma coisa, o cosmos é uma coisa infinita, o universo é uma coisa infinita, não tem como, não é lógico, de uma coisa finita, que é a água, surgir algo infinito. Daí a partir da crítica do Anaximandro, né, e aqui já tem uma discussão ali, uma discussão, sabe, um conflito filosófico já tem aí, já entre Anaximandro e Tales de Mileto, já existe um conflito ali filosófico, cujo objetivo não é só uma simples briga de saber quem está certo e quem está errado, né? Isso não é um debate filosófico. As pessoas acham que debater é brigar.
mostrar que eu tenho razão e o outro não ter razão. E na verdade não é esse o debate filosófico, não é assim que se debate, né? Aqui o debate e o conflito justamente visa a produção de conhecimento. Então o Anaximandro ele faz uma observação lógica. Ele fala, olha, não tem mesmo como pensar que o universo, uma coisa infinita, vai surgir de uma coisa finita como o elemento água. Só que daí o Anaximandro diz que dá uma solução para o problema, ele vai dizer que o elemento causa e origem de todas as coisas é algo ilimitado, é algo que não possui limites, né, que ele chama de apeiron, né, esse é o conceito que ele vai estar usando, apeiron. Então assim, o apeiron para Anaximandro seria algo que não tem limites, mas também não tem explicação, né? Esse é um conceito abstrato, né? O problema que o Anaximandro... Então, o Anaximandro era aluno de Tales, né? Repetindo, ele viveu ali... supõe-se, né? Segundo a obra aqui, supõe-se que ele tenha vivido ali em 547 a 610 a.C., né? 610 a 547, né? Talvez seja o período de vida dele. Então, Anaximandro ele vai colocar como solução para o problema um conceito abstrato, né? O apeiron não tem forma, não tem, não é um elemento material. Daí o Anaxímenes, que era aluno do Anaximandro, o Anaxímenes ele viveu, o que se sabe segundo a obra aqui, estou consultando a obra, que se sabe que o Anaxímenes ele nasceu provavelmente em 585 e que ele morreu ali entre 528 e 525. 585 ele nasce, 528 e 525 ele tenha... deixa eu pegar a referência. Anaxímenes nasceu provavelmente em 585, sabe-se que morreu entre 528 e 525 a.C. Então, é o que se sabe desse autor. Segundo a tradição filosófica, ele era aluno do Anaximandro. Daí ele vai também fazer uma crítica ao mestre dele, dizendo assim, olha, o apeiron, a água ele concorda, a água não pode ser a origem de todas as coisas, mas um conceito abstrato também, né? Conceito abstrato também não responde, né, a origem de... Eu posso dizer que o universo infinito surgiu de um conceito infinito também, mas o Anaxímenes ele vai fazer a observação de que da onde então, que conceito é esse? Que adianta eu dizer que o universo veio de algo infinito, mas eu não sei o que é esse algo infinito, eu não digo o que é o algo infinito assim. Então a crítica dele é justamente a especulação. Porque o que o Anaximandro está fazendo é uma especulação, ele está especulando que um conceito ilimitado, o apeiron, aquilo que não possui... Apeiron, em grego, significa aquilo que não possui limites. Então, um conceito que é abstrato, não tem forma, não tem... Como que isso também responde à pergunta, a origem de todas as coisas? Então, daí a lógica que o Anaxímenes vai estar fazendo e questionando é justamente essa. Assim como a água é um elemento limitado e o universo não pode ter surgido de algo limitado, o apeiron do Anaximandro também não responde à questão, porque ele é um conceito abstrato, não tem nem como exemplificar o que é esse sem limites, esse infinito, esse não limitado que o Anaximandro está usando como exemplo. Daí o Anaxímenes vai estar tentando propor uma nova abordagem, um elemento que para ele naquela época, então nós estamos falando ali, né, final do século VI, início do século V, para ele era algo assim que tinha todos os quesitos do apeiron. Você vê que daí é aquilo que eu estava falando, a filosofia não é brigar, não é se xingar, não é ficar xingando um outro, fazendo argumento ad hominem, fazendo argumento ad bacrum, lá, atacando a honra da pessoa, forçando a barra. Não é assim que a gente faz discussão filosófica. Eu posso não concordar com o outro, eu posso fazer uma crítica ao outro, mas aqui a gente já vê essa característica da filosofia. O Anaxímenes ele tenta unir a teoria, querendo ou não exatamente diretamente, mas ele tenta unir essa atitude do Tales de Mileto com o conceito que ele aprendeu com o mestre dele. Como que ele faz isso?
Ele não vai escolher a água como elemento, causa e origem de todas as coisas. Ele vai escolher o ar. Só que aí veja só como que ele une a teoria. Então ele está usando um elemento também, assim como Tales fez. Tales optou pela água, o Anaxímenes vai optar pelo ar, que é um elemento que está na natureza, né? Um elemento material, um elemento da natureza física. E aí ele escolhe o ar, e ele vê que o ar, naquela época, para eles, né? Eles não tinham conhecimento disso, né? Ele vê que o ar corresponde justamente àquilo que provavelmente o mestre dele estava querendo defender, que é o ilimitado. Ele pensava, que o ar é uma coisa que preenche o universo inteiro. Eles não tinham conhecimento do espaço, né? Não existia nem avião naquela época. Então, para ele, observando, se você for observar, o céu, né, a natureza que nos cerca, ela é preenchida pelo ar. Né? O ar é uma coisa que preenche toda a superfície da Terra. Querendo ou não, nós não estamos num vácuo, nós estamos aqui preenchidos pelo ar, né? Então ele pensou, deve ser então o ar esse apeiron, deve ser o ar esse limitado, e é através do ar que as coisas vieram. E ele vai dar uma explicação até que razoável, assim, para dizer que as coisas vêm do ar, né, por condensação e assim por diante. Eu não vou entrar no detalhe. Então é um autor que vai estar aí supondo justamente que o universo veio também de um elemento, né, que está na natureza, que é o ar, né? Então esse é o Anaxímenes de Mileto, que vai estar defendendo isso. Eu vou ler uns aforismos dele aqui, né? Diz assim, aqui, na verdade é uma doxografia, né? São comentários sobre esses autores, né? Não sobrou muita coisa desse pessoal. Ele vai dizer assim, ó, do ar que nascem todas as coisas existentes, as que foram e as que serão, os deuses e as coisas divinas. Isso aí então é uma doxografia. Diz aqui também, ó, quando o ar está igualmente distribuído, é invisível. Manifesta sua existência através do frio e do calor, da umidade e do movimento. E está sempre em movimento, pois o que muda não poderia mudar se não fosse movido. Aí aqui é a explicação que ele dá da questão como que o ar forma as coisas. Ele fala assim, ó, quando o ar se rarefaz, torna-se fogo. E quando se condensa, vento. Com maior condensação, nuvem. Se for mais forte, água. E se for mais forte ainda, terra. E com a sua extrema condensação, transforma-se o ar em pedra. Então ele achava que o ar se condensando, né, se juntando, se transformava em coisas sólidas. Então era a explicação que ele dava. É uma explicação na tentativa da lógica, porque ele não está utilizando aqui, como diz o vídeo lá, o discurso religioso, né? Ele tenta usar um discurso da análise da natureza, da análise lógica da natureza, para tentar dizer que tudo veio do ar. Então, outro autor aí que nós vamos estar discutindo, que vai seguir o mesmo princípio aí desses autores que vão buscar na natureza física uma explicação, né? Um princípio, uma arqué, que é o conceito que nós tínhamos colocado lá no começo. Uma arqué, um princípio, uma origem. Então, arqué, conceito de princípio, né? Princípio entendam como origem. Então, quando se fala de origem, princípio, origem no sentido de ponto de partida. Então, não é só um simples começo, tá? Porque, segundo Hesíodo, o começo de tudo, né, a origem do cosmos é atribuída através de algumas divindades, né? Existe lá um princípio também divino que o Hesíodo coloca, que é do caos que veio o cosmos, que é a ordem. Então isso também discutir o princípio, né? Isso também é uma influência da própria poesia do Hesíodo, aí nessa questão aí, nesse assunto que os primeiros filósofos vão estar discutindo aí também. Então, o próprio Hesíodo, ele também discute sobre a questão da origem, mas ele vai estar colocando lá que primeiro tem um princípio divino, que é o caos, vem a ordem, que é, né, o cosmos, e do cosmos surgem os deuses. Essa é a explicação, então é uma explicação ainda religiosa para Hesíodo, né? E Hesíodo não é um filósofo, né? Hesíodo é um poeta. O outro autor aí que vai estar
dando uma nova abordagem, então, para essa discussão sobre a origem, né, sobre o princípio, então, como um ponto de partida, né, é o Xenófanes. Só confirma aí para mim, ver se esse é o nome. Estou com a minha ajudante aqui. Então, o Xenófanes nasceu entre 580 e 577 a.C. e continuava escrevendo aos 92 anos de idade e morreu por volta de 460 a.C. Acertou, miserável! Então, nesse livro aqui, eu vou ler um aforismo aqui do Xenófanes. Ele diz aqui, ó, né, tudo que nasce e cresce é da terra e da água, né? Pois tudo sai da terra e tudo volta à terra. Então, ele é um autor que vai estar justamente defendendo aí o elemento terra como o princípio, a arqué de todas as coisas, né? A origem, a causa de todas as coisas. Acertou, miserável! Bom, então a gente está aqui para fechar o último autor, né? Que nós vamos estar falando, conversando aí. Esse é o exemplo. Esse autor é Heráclito de Éfeso, né? Foi um pré-socrático também, assim como Xenófanes, assim como Tales, assim como Anaximandro, Anaxímenes. Então, o Heráclito ele vai estar falando que é o fogo, o elemento fogo, que seria a origem de todas as coisas. É através do fogo que as coisas ganham a sua origem, né, o seu princípio. Eu não vou falar, aprofundar isso nesse momento, porque daí eu vou dedicar um comentário à parte sobre Heráclito e Parmênides, que daí vai ser uma questão um pouco mais aprofundada. Então, só para dizer que teve mais um autor, né, que vai usar o fogo como princípio. Vai dizer que o fogo é o princípio de todas as coisas.